Olá, meus queridos, tudo bem? Então, continuando aí a explicação sobre a regionalização do território brasileiro, certo? Hoje nós vamos entrar aí em algo um pouquinho mais específico. Espero que vocês prestem bastante atenção, porque o assunto é bastante importante. Então, sobre as divisões regionais do Brasil, nós temos que lembrar que há uma política administrativa. Esta política administrativa aqui está diretamente relacionada à regionalização do IBGE. Então, esta política administrativa aqui é a regionalização oficial que nós temos no território brasileiro. É aquela divisão, né, onde o território brasileiro está dividido em região norte, né, região nordeste, região centro-oeste, região sul e região sudeste, beleza? Essas 5 regionalizações. Aí nós temos aí a regionalização geoeconômica do Brasil, que é uma regionalização não oficial, que foi elaborado pelo Pedro Pinchas, beleza? Que vai dividir aí, né, o nosso país aí em 3 grandes complexos regionais. E aí nós temos a regionalização técnico-científica informacional, que está diretamente aí relacionada aos 4 Brasis, que é a regionalização de Milton Santos. Tranquilinho? Aí a política administrativa, que é o IBGE, que eu estava falando já para vocês. Vocês podem observar que houve muitas mudanças no decorrer do tempo até chegar à configuração atual. E a última configuração que esta regionalização chega aí é no finalzinho da década de 80, onde logicamente aqui, ó, tá a região centro-oeste, beleza? Ela vai ser remodelada, ou melhor falando, certo? Ela vai ser regionalizada novamente, onde vai ser criado então o estado de Tocantins. Belezinha? Então, olha só, pegando a evolução aí político-administrativa aí do nosso país, o que eu já havia dito para vocês, então olha só, finalzinho da década, né, aí de 80, nós temos aí o território já de Tocantins sendo criado oficialmente aí pelo IBGE. E esse território, pelas questões aí físicas, pelas questões demográficas, pelas questões culturais, entre outras questões, passa então a pertencer à região norte do nosso país. Desmembra este pedaço, digamos assim, de terras da região centro-oeste. Este pedaço de terra acaba passando aí a fazer parte da região norte do país propriamente dito. Aí nós temos a configuração, tá, político-administrativa do nosso país. A geoeconomia, tá, ou a regionalização geoeconômica do nosso país, que foi elaborado por Pedro Pinchas, né? Ela está dividida em 3 complexos regionais, e gostaria que vocês observassem que esses complexos regionais não obedecem às fronteiras estipuladas pela regionalização oficial do IBGE. Então, vai além, né, da fronteira, onde Pedro Pinchas divide o nosso país em complexo do Amazonas, complexo nordestino e complexo centro-sul. Entre esses 3 complexos aqui, o mais dinâmico e próspero é o complexo centro-sul. E notem que o complexo centro-sul, ele abrange toda a região sul do nosso país. Contudo, não abrange toda a região sudeste do nosso país. Então notem que o extremo norte de Minas Gerais não faz parte, e abrange digamos assim, algumas partes da região centro-oeste aí do nosso país. Abrange um pouquinho aí parte do Mato Grosso, beleza? Aí engloba todo o Mato Grosso do Sul, todo o Goiás. Tranquilinho? Então essa daí é a região mais próspera do nosso país, e pelo mapa aí vocês podem ver que esse critério não obedece aí às linhas de fronteiras estaduais estabelecidas pelo IBGE no nosso país. Então, em que se baseia essa regionalização?
no processo histórico de formação territorial, ou seja, a base econômica, histórica e cultural do nosso país é levada em consideração para ser elaborada esta regionalização aí, especialmente os efeitos da industrialização. Aí nós temos aqui o setor primário da economia, aqui nós temos então o setor primário e secundário da economia, aqui também nós temos o setor primário e secundário da economia, só que o mais forte, logicamente, é o complexo Centro-Sul. Aí nós temos esse camaradinho aqui. Esse camaradinho aqui aparece ali no livro de vocês ou na apostila de vocês e vem nos falando aí sobre os 4 Brasis. Então, os 4 Brasis aí, logicamente, está diretamente relacionado às características do meio técnico e científico desenvolvido no território nacional. E também Milton Santos pegou e associou esse desenvolvimento do meio científico e informacional às heranças do passado. Então, logo, ele vai dividir o nosso país, ou vai regionalizar o nosso país em 4 complexos regionais. Então, aí nós temos a região amazônica, nós temos a região centro-oeste do nosso país, nós temos a região concentrada do nosso país, tá? E nós temos a região nordeste do nosso país. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte fato: como esta regionalização foi feita bem antes da década de 80, logicamente que aqui a região do Tocantins pertencia ainda ao estado de Goiás, então por isso que toda esta região aqui do centro-oeste, certo? Engloba aí onde hoje nós conhecemos como o estado de Tocantins. Então cuidem com isso daí, beleza? Que isso daí é algo bastante pertinente. Uma regionalização feita antes, da última regionalização oficial do Brasil, que foi a criação do estado de Tocantins. Então por isso que os 4 Brasis saem desta forma aqui. Tranquilinho? Então, dividido em 4 grandes complexos, e entre esses 4 grandes complexos, o complexo que se destaca, logicamente, aqui seria a região que ele chama de região concentrada. Esta região concentrada que é a união da região sudeste do nosso país com a região sul do nosso país. É ela, tá? Ou é nesta região que está ali centrada os maiores parques industriais e o maior desenvolvimento tecnológico do nosso país, ou seja, é a região genuinamente infiltrada na terceira revolução industrial, hoje que nós já podemos chamar aí de Revolução 4.0, belezinha? Aí nós temos a regionalização dos 4 Brasis diretamente relacionada a algumas características pertinentes que às vezes acabam caindo aí em questõezinhas de concursos, provas do professor, provas de vestibulares e por aí vai, beleza? Então tem que saber que a quantidade e a densidade de recursos tecnológicos avançados são levados em consideração, tá? Número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, de serviço industrial e agropecuária, ou seja, aqui nós vemos a implementação da tecnologia propriamente dita nessas regiões aí, diretamente relacionado ao meio técnico, científico e informacional, que nada mais é do que a união da região sudeste e sul do nosso país, beleza? Aí nós temos as diferenças entre as regionalizações brasileiras. Tá? Então, nós temos aqui os critérios adotados pelo IBGE, características humanas e econômicas, por Pedro Pinchas, tá? Critérios socioeconômicos e históricos, e Milton Santos considera o processo de globalização e a desigualdade de finanças e informações entre os diferentes estados. Então, vejam que as regionalizações impostas no nosso Brasil, tanto a oficial quanto as 2 principais não oficiais, elas seguem critérios, não foram feitas estipuladas de qualquer forma. E esses critérios aí são bastante pertinentes, bastante importantes. Data de criação,
1940, a última mudança com a criação do estado de Tocantins ali, tá? Foi aqui na década de 90. Então notem que Pedro Pinchas vai fazer esta criação aqui em 67 e Milton Santos em 79. Tranquilo? Então notem aquilo ali que eu falei para vocês. O mapinha do 4 Brasis, aparece Tocantins acoplado, logicamente na região centro-oeste, porque logicamente o estado de Tocantins foi criado só no finalzinho da década de 80, beleza? Aí número de categorias 5, 3, 4. Esse número de categorias nada mais é que é o número de categorias regionais que nós temos no Brasil. Então o IBGE divide, né, o nosso país, ou regionaliza o nosso país em 5 grandes regiões. Pedro Pinchas em 3 complexos regionais e Milton Santos em 4 complexos regionais, que são chamados aí de 4 Brasis. As categorias, tá? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Isso daqui é o nome dado a essas porções regionais, logicamente, tá? E Milton Santos, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Onde, logicamente, como eu já falei para vocês, a região concentrada, tá? É que está inserida diretamente aí na terceira Revolução Industrial e já, logicamente, caminhando aí para a Revolução 4.0, como nós já vimos propriamente dito. Nessa região nós vamos ver que há um grande, né, fluxo aí de mercadorias, capitais, informações e também, né, um grande fluxo populacional que nós não podemos citar. É uma região que aqui dentro do nosso país se tornou um polo atrativo de migrantes, tá? De migrantes aí internos, principalmente os oriundos do sertão nordestino. O seu núcleo é a metrópole paulista, que desempenha funções da cidade global e reforça o comando sobre o território nacional. A soldagem do sul e sudeste reflete a descentralização industrial recente e a implementação da infraestrutura de técnicas que a sustentam e elevado índice de urbanização. Essas daí são as principais aí características da região, tá, concentrada aí no nosso país. Já o centro-oeste, tá, emerge como área de ocupação periférica recente, porque houve, né, toda aquela migração para o oeste quando o Brasil foi colonizado efetivamente, fundada na especialização da agropecuária, beleza? E, logicamente, o estado de Tocantins, que estranhamente, né, foi deslocado para a região norte pela Constituição de 1988, ou seja, ali, né, no finalzinho da década de 80, então é criado aí o estado de Tocantins. Já o Nordeste, tá, possui, né, uma herança, digamos aí, bastante antiga quando se trata aí no seu povoamento. Sabemos que os primeiros ciclos econômicos aqui no nosso país foram desenvolvidos na região Nordeste, porque foi o ponto crucial da nossa colonização, porque geograficamente falando é o ponto mais próximo da nossa antiga metrópole portuguesa, ou seja, de Portugal. Beleza? O Nordeste, ele hoje, né, ele se subdivide, então nós temos as sub-regiões do Nordeste, onde está dividido da seguinte forma, beleza? O número 4 aqui está diretamente relacionado à zona da mata, o 3, o agreste, o 2, olha só a dimensão do 2, né? A dimensão do espaço geográfico é o sertão nordestino, e o 1 aqui nós temos o meio norte. Então, o Nordeste ele está regionalizado desta seguinte forma aqui. E, logicamente, a parte mais próspera aí desta região é a zona da mata, né? Onde chove frequentemente, onde, logicamente, se desenvolve ali um parque industrial, onde
também, né, a indústria do turismo funciona efetivamente, então aí é uma área bastante desenvolvida, já diferente aí do sertão nordestino, que, digamos assim, é o problema desse complexo regional, não só desse complexo regional, como também de toda, né, a área brasileira ou de todo o território brasileiro. Quando se trata em Nordeste, nós não podemos esquecer de falar da transposição do Rio São Francisco. Quando começou o projeto, estava, né, falava-se muito em transposição do Rio São Francisco. Hoje, essa nomenclatura transposição está caindo de moda, tá? Porque está diretamente atrelado a uma degradação ambiental. Então, eles estão trocando vagarosamente a palavrinha transposição para a integração do Rio São Francisco. E esta integração ou transposição do Rio São Francisco abrange dois eixos, o eixo leste e o eixo norte propriamente dito, para levar logicamente água, né, aos ribeirinhos aí, ou aos sertanejos que logicamente sofrem com a falta da mesma, e tornando aí os rios que são intermitentes em rios, digamos assim, perenes, ou seja, vai servir aí para alimentar aí boa parte da população no quesito, né, pesca, no quesito irrigação, no quesito higiene e por aí vai. Tranquilinho? Então é um projeto bastante importante que data desde a época do Império aqui no Brasil. Pois bem, tá? Aí, como a integração do Rio São Francisco está dividida em eixo leste e eixo norte, é bom vocês saberem que o eixo leste já está concluído, beleza? E o eixo norte ainda está em construção, né? E está praticamente em 97% já todo pronto. Lembrando que esta obra aí possui muitos anos de atraso, beleza? Muitos anos de atraso mesmo. Envolveu aí somas gigantescas aí de finanças. Aí nós temos a região amazônica, que se caracteriza, né, pela densa floresta, beleza? Pela rarefação demográfica. Quando nós falamos rarefação demográfica, nós estamos falando de um grande vazio demográfico, não tem um grande contingente populacional nesta região aí. Está diretamente atrelada ao setor primário da economia ou indústria de extração, certo? É uma região hoje que chama bastante atenção do mundo afora em decorrência da imensa degradação que ocorre diariamente aí nesta massa florestal, certo? E, logicamente, o governo brasileiro, né, ou aqueles que já passaram aí pelo governo brasileiro, tenta da melhor forma possível, digamos assim, preservar este meio ambiente. Mas não é fácil porque o contingente de fiscais é baixo, não é fácil porque a região é muito extensa e os focos de desflorestamento não são, eles não ocorrem nas margens das florestas e sim no interior, no núcleo. Então fica muito difícil o monitoramento. Então nós temos árvores gigantescas que acaba logicamente camuflando, né, o corte das árvores menores aí. Mas contudo, certo? Nós estamos fazendo aí, ou seja, a sociedade, né, está de olho, estamos fazendo, estamos tentando, socialmente falando, pelo que eu vejo na mídia, pelo que eu leio, certo? Estamos tentando recuperar e preservar ainda o que resta da floresta amazônica. Belezinha, então, meus queridos, o professor espera que tenha ajudado vocês, beleza? Qualquer dúvida, anotem aí para ser tiradas aí nas próximas aulas. Belezinha? Falou, fico aqui. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.